Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do EPADREC Podcast. O meu nome é Lucas Santos, sou aluno do terceiro ano do curso Técnico de Produção Agropecuária. Hoje saímos da nossa escola para vir até à sala com a história no Ateliê do Doce e agradeço-lhe desde já ter aceito o nosso convite. Viemos conversar com o Rui Marques, antigo aluno da EPASIS. Obrigado pelo convite, antes de mais, não é? À escola, que realmente estive lá, há muitos anos atrás. Ainda, neste caso, faço aí uma nota que é, eu estive no ano em que acabou o técnico profissional de agricultura e iria começar, então, a EPASIS como escola. Portanto, nós somos, a minha turma, éramos os finalistas desse técnico profissional de agricultura que passou depois para a EPASIS, que também criou um bom nome. Já na nossa época havia alunos de fora, de Rio Maior, Porto Mós, já tínhamos alunos de fora de Alcobaça, portanto a abrangência já era aqui distrital, talvez. Mas depois a EPASIS é que começou a escola mais à séria. Certo, e visto que impulsionou aí um bocadinho nessa área, arrepende-se de alguma coisa no seu percurso escolar? Mudaria alguma coisa? Foi a escolha certa na altura? A escola, primeiro a minha nota de vida, não tenho grandes arrependimentos. O que está feito foi por escolha minha. Portanto, se eu tenho alguma coisa a reclamar, reclamando sozinho, não vale a pena andar a reclamar com os outros. A escola, na altura, era uma escola que estava realmente a iniciar. Os cursos que havia, este técnico profissional de agricultura, poderia ter algumas falhas, como em tudo. A gente, até hoje na minha vida, estamos sempre a emendar e a crescer e a modificar e a melhorar. Portanto, a escola certamente tinha qualquer coisa e melhorou ao longo destes anos, de certeza. Agora, o curso tinha muitas disciplinas. Nós fazíamos o ensino curricular do lado da escola de Dona Inês e iríamos, ou seja, nós no 12º, eu lembro perfeitamente disto, tinha 8 disciplinas em que os meus colegas do ensino curricular, do ensino regular, só tinham 3. Portanto, eles só tinham a matemática, português e uma outra, biologia ou o que fosse, e eu tinha que ter as outras todas, agrimensura, zootecnia, etc., na escola profissional. Para quem não conhece ou para quem não esteve presente nessa época, o que era a Escola Profissional de Agricultura, o que é que tinha a nível de áreas de manejo na agricultura no geral? Nós na escola tínhamos a vinha, tínhamos os pomares, já tínhamos também alguma parte, também na parte dos cereais também havia sempre qualquer coisa, e a zootecnia, portanto a parte dos animais sempre existiu. Era completamente diferente do que é hoje, não é? Certo, a partir daí foi-se melhorando, foi inovando. Mas havia tudo. Achou que foi uma transição fácil, ou seja, da escola para o mercado de trabalho, desde quando começou a implementar o projeto, ou quando o alavancou, quando o impulsionou, ou ainda houve ali um certo falta de vontade, ou ali uma parte de barreira? Claro, o mundo real é sempre diferente do outro mundo que nós vivíamos. É normal. Mas há uma base que é preciso sempre, no fundo, criá-la. E essa base, a escola ajudou-nos a criar essa base, a nós e a muitos alunos que lá estiveram comigo, que têm algum sucesso na vida. Há várias pessoas, lá em Alcobaça, na Cooper Frutas, um dos meus colegas, o engenheiro Rui, que está lá na Cooper e que ajudou a subir, era meu colega de carteira, verdade? E hoje dirige e foi o motor de uma boa alavancagem da Cooper Frutas, por exemplo, é um dos casos. E isto tem a ver com a base que os professores nos ajudaram a criar e que realmente a nossa vontade também de fazer criar e de fazer acontecer coisas. Não é? Seguiu também a área agrícola, certo? Implementou-se como agricultor. Eu depois, em termos de trajeto de vida, eu não estava à espera de começar a trabalhar tão cedo. O meu pai acabou por falecer de acidente agrícola e um pouco de repente eu fiquei a ter que assumir um pouco ali o trabalho, assumir a vida e, no fundo, tomar a minha decisão. Portanto, e isso obrigou-me a tomar a decisão. Vais trabalhar, vais estudar, o que é que queres da tua vida?
E aí eu decidi realmente não, eu vou agarrar-me, então está tudo aqui, a época, estávamos em maio, a época da fruta já tínhamos frutos vingados, já tínhamos as coisas a andar, olha, vou continuar, vou agarrar ao trabalho e vou continuar este projeto do meu pai. E foi aí que eu comecei a trabalhar na agricultura a sério e a querer saber mais, e a querer, se calhar, voltei a ter que contactar professores para ver se conseguia realmente andar com a coisa. Voltar e tocar a máquina se assim o possível. Teve que pegar numa empresa já montada, mas não em total funcionamento, teve que alavancar. Acha que esse projeto, já que estamos na área agrícola e vimos de um curso onde se calhar chegamos ao mercado de trabalho e precisamos tomar uma decisão, vou continuar a estudar, vou-me já agarrar, tenho alguma coisa para seguir, vou ter que começar um projeto do zero. Acha que foi importante essa impulsão do projeto Jovem Agricultor, vamos-lhe assim chamar? Sim. É assim, primeiro penso que a escola é fundamental. O querer aprender é uma coisa, hoje o conhecimento é diferente do meu tempo, né? Portanto o conhecimento hoje é mais fácil. Eu, se não souber, daqui a 2 minutos já sei. Há uns anos atrás as coisas não eram assim, o conhecimento era fundamental. Hoje talvez não seja tanto, mas a aprendizagem e o amadurecimento na vida faz-nos igualmente falta, como fazia há 30 anos atrás. Portanto, há que estudar, há que amadurecer, há que deixar o tempo correr também de alguma forma, porque não vale a pena querer avançar mais depressa do que o mundo. Temos tempo, normalmente eu acho que a gente tem tempo. A dada altura, os projetos da Comunidade Económica Europeia, que era como se chamava na altura, eram fundamentais, ainda hoje são, para alavancar um negócio, ainda mais num negócio, em quase todos, mas ainda mais num negócio em que tem um cap ali, entre o investimento e o retorno. Sim, tem um espaçamento. Normalmente tem um espaçamento demasiado grande. Por isso, se houver uma ajudazinha, um projeto de jovem agricultor, que ainda hoje há, é o fundamental para realmente conseguir andar com a coisa para a frente. Mas há uma coisa que a gente não se pode esquecer na agricultura, que é a agricultura é a melhor atividade que existe, e eu tenho mais, porque tem uma coisa muito engraçada que é, eu hoje não vou, amanhã, não vou trabalhar. As árvores não me dizem nada. Pois. Ninguém ralha comigo, o terreno não ralha, as ervas não ralham, as árvores não dizem nada. Eu, em outra atividade, ou seja, nesta atividade que temos aqui no ateliê ou noutra qualquer, eu tenho os clientes, tenho os funcionários, tenho as matérias-primas, tenho uma série de coisas que nos estão a pressionar para a gente ter que trabalhar. Tens que trabalhar. Na agricultura isto não se passa bem assim. Por isso eu disse que é das melhores atividades do mundo. Ninguém nos pergunta por contas, mas elas aparecem no final do ano. Se calhar é muito 8 ou 80. Se não fizeres hoje, amanhã não vou trabalhar, no outro dia não vou trabalhar porque não preciso, realmente fica tudo igual, mas ao final do ano tu tens o teu resultado. Não estás a vê-lo, né? Não estás, ok, isto ninguém reclama e tal, mas depois tu não foste trabalhar e esse resultado vai aparecer ao final do ano. Ou seja, não é uma coisa palpável a pouco tempo. Tem que haver ali uma espera. É uma atividade espetacular, ninguém te pede por contas na hora, ninguém. Mas isto tens que saber trabalhar muito bem sozinho. Quando se tem 20 ou 25 anos, esse saber gerir o tempo e saber o que é que eu posso fazer hoje e o que é que não posso fazer amanhã, isso são aquelas coisas que se tem que se aprender com o tempo, ou seja, é o tal amadurecimento das pessoas. Por isso, a escola também nos serve para isso. Temos os timings para fazer os exames, para fazer as frequências, para fazer o que for, para responder e ter os valores, não é? Mas isso a escola ensina-nos e que depois o trabalho vai-nos ensinar às vezes da pior maneira, não é? Os resultados da agricultura. Ou da melhor ou da pior. Ou da melhor ou da pior maneira. Portanto, se calhar a partir daí houve uma grande impulsão, houve uma ajuda, mas o que era gestão da exploração, o que era saber o que tinha que fazer na altura em que tinha que fazer, gerir clientes, gerir encomendas, se calhar isso foi um bocadinho, teve que ser palpável ao longo do tempo. Quanto melhor a gestão for feita, melhor serão os resultados da exploração e se calhar daí ter conseguido aumentar muito a sua exploração ao longo do tempo. Claro, nós hoje em dia, cada vez mais, temos que ter sempre
o que se chama hoje, com provas dadas, com livros, com tudo, que é a melhoria contínua. A melhoria contínua tem que fazer parte da nossa vida, nós até como pessoas, como profissionais, como professores, como estudantes, a melhoria contínua tem que fazer parte da nossa vida. Se nós tivermos esse desafio diário de meter a nossa vida por objetivos, hoje estamos nas 100 toneladas, para o ano vamos fazer 110, para o ano 150, para o ano 200, pronto. Tudo isto sendo programado, tendo realmente as coisas bem definidas e sempre com a qualidade daquilo que nós fazemos acima de tudo isto, portanto nós até podemos querer produzir muito, mas com qualidade, para querermos estar no mercado durante muitos anos, seja a produzir trigo, ou seja a produzir maçãs, ou carne, seja qual produto for, qualidade acima de tudo, mas com melhoria no processo e melhoria no preço, melhoria em muita coisa. Se calhar aí um bocadinho a parte do ser competitivo no mercado. Sim, sim. Não sei se viu, há algum tempo saiu uma notícia onde nas 5 profissões mais necessárias para o futuro, uma delas era a agricultura. E se calhar com a falta de técnicos e profissionais na área, tem algum conselho para dar aos jovens do que fazer, o caminho a seguir? O caminho agrícola é um caminho sempre com resultados lentos, não é? Vamos supor, com os tais resultados que dependem muito do nosso trabalho, da nossa pré-preparação da campanha toda. Portanto, é um trabalho sempre difícil, por isso acaba por ser abandonado. Eu penso que, em termos de valorização da profissão, ao longo destes anos, cada vez se valoriza mais. Portanto, o agricultor que era há uns anos atrás, ou seja, a minha família, o meu avô, já teve a transição de uma agricultura de subsistência para uma agricultura de comércio livre. Portanto, já foi nessa época. O meu pai, um comércio já nacional com alguma internacionalização. Portanto, no tempo do meu pai já se vendia. Eu lembro de ter 12 ou 13 anos e já se embrulhava pera rocha para mandar para o Brasil, uma das primeiras experiências que se mandou para o Brasil. Portanto, o mundo acaba por ser cada vez mais global. A agricultura é uma atividade, o produto, sem ela a gente não existe, portanto não subsiste, faz-nos falta, uma imensa falta para a nossa vida. Por isso, a atividade vai ser sempre uma atividade super necessária. Se é super necessária, vai ser mais valorizada. Se vai ser valorizada, a pessoa acaba de ter uma vida igual a um professor, a um médico, a uma vida digna e, no fundo, respeitada pela sociedade. Já agora, visto também estamos no Ateliê do Doce e não deixa de ser possível não tocar nesse ponto, existe algum consórcio aqui entre as atividades? Há alguma coisa que transite de um lado para o outro? Talvez o produto, aquilo que produza, se implementa cá ou se é venda direta? Claro. Nós este ano nós fazemos imensos produtos com fruta e com fruta produzida neste caso pela empresa agrícola que é a Corimbo, que é a nossa empresa agrícola. E este ano, por acaso, é um dos desafios que temos e vamos lançá-la dentro de muito pouco tempo. Aliás, o produto já está aprovado, que é uma tarte de maçã da nossa quinta, que é o nome, a marca vai ser um pouco essa, tarte de maçã da nossa quinta, que vai ser uma tarte que não existe muito em Portugal, que é uma tarte em que 90% do ingrediente, do peso inicial do fruto, da tarte toda, é o próprio fruto. Portanto, é uma maneira de fazer aqui a sinergia entre os dois mundos, neste caso entre as duas empresas que a gente tem, e valorizar o que temos, não é? Deixando aqui um bocadinho a parte agrícola, visto que é o principal, estando nós numa escola agrícola, e vindo aqui um bocadinho ao Ateliê do Doce, fale-nos então um bocadinho do que é o ateliê, de onde veio, como está neste momento, o que produz. Ok, então o Ateliê do Doce, no fundo, nasceu um pouco de algum lucro que tenha havido da parte agrícola. Portanto, isto para começar, havia know-how da parte da Catarina, que é a minha esposa e sócia,
havia a parte do know-how, mas havia que começar um negócio e havia que expandi-lo. Era preciso, como em tudo na vida, é preciso fazer a parte difícil do investimento, e as maçãs, de alguma maneira, e as peras, da parte agrícola, impulsionaram o começo. Desde a começar pelo armazém, portanto, a parte física que já havia, nós começámos, a parte da ateliê do doce começou em metade do armazém agrícola, e a outra metade era a parte do ateliê do doce enquanto fábrica de doces, numa parte mais pequena, como é lógico. Não é? Essa vertente que havia na altura de haver duas estradas e dois negócios distintos, em que eles estavam de costas viradas um para o outro, no fundo quem vinha ao ateliê do doce não se apercebia que havia a outra parte e vice-versa. Isso é uma parte engraçada. Depois, a parte de haver as instalações já feitas, uma parte delas, permitiu que o ateliê pudesse crescer de uma forma muito rápida e responder um pouco às exigências dos nossos clientes. Mas, no fundo, o que é que fez o ateliê doce crescer? Foi alguma visão também da parte agrícola. Aliás, eu até posso contar uma história engraçada, que era, eu convido a Catarina a ir a Lisboa a um curso que eu estava a fazer com uma empresa, com a APED, que é a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, o professor José António Rousseau, na altura, e nós estávamos com ele, e ele convidou-nos a ver algumas empresas de distribuição in loco, portanto, falar com os compradores e tal, não é? E eu convidei a Catarina, Catarina, vou a Lisboa, vens comigo, vamos, o Corte Inglês abriu, o El Corte Inglês, era um supermercado na altura, e o edifício todo, né? Portanto, uma área comercial, abriu o Corte Inglês e eles proporcionaram-nos uma reunião lá com toda a gente, com os compradores, etc, etc. E eu fui à reunião com a Catarina e com a ideia de ir vender maçãs. Tinha maçãs Casas Novas, que era a variedade, a única variedade autóctone mais conhecida, não é a única, mas é mais conhecida, aqui da região de Alcobaça, e eu tinha uma produção, sempre tive, ainda hoje tenho maçãs Casas Novas, e eu ia lá com aquela fisgada, tenho aqui um produto que eles vão querer porque eles não têm. Ok. E eu lá fui à reunião quando me deparei, ouvi a reunião toda e tal, e pensei assim, daquilo que eu ouvi, disse para a Catarina, o que estes fulanos precisam é de bolos. Eles não precisam nada de maçãs, é de bolos. Eles vieram de Espanha para Portugal, mas vieram com a mesma pastelaria que tinham em Espanha. E a pastelaria de espanhola cá não se vê. Não fazia sucesso. Nada. E até eles precisavam, não era para amanhã, mas era para ontem, de bolos, e ela tinha esses bolos. Né? E foi assim, marcámos logo uma reunião com eles e, passado muito pouco tempo, já estávamos lá a vender bolos. Foi com a intenção de vender maçãs e acabou por fazer um bom cliente. Nunca ofereci lá maçãs. Nunca vendeu lá maçãs? Nem ofereci sequer. Portanto, entramos com os bolos e nunca acabei por vender maçãs lá. Havia esse mercado, nós detectámos que havia esse mercado e foi aí que entramos. Daí o Ateliê do Doce nasceu, começámos realmente a fazer muita coisa lá para Lisboa, muito dependentes de um cliente só, a trabalhar com muita confiança naquilo que estávamos a fazer, muita dedicação, muita hora por dormir, não era a dormir, era por dormir, e com isso começámos a fazer mercado. Depois a seguir começa a história das bolas de Berlim, tivemos lá, isto é assim divagando porque é um pouco a história do Ateliê do Doce, tivemos no Corte Inglês em que fazíamos ações com a nossa marca. Já foi uma batalha que depois se ganhou na altura. Primeiro era marca branca, El Corte Inglês, embora o produto fosse nosso. Depois, a dada altura, nessa época, começámos a poder mostrar que também tínhamos Ateliê do Doce e que existíamos. E uma dessas ações de El Corte Inglês, estávamos lá e em 10 dias, só um dia conseguimos chegar com as bolas de Berlim ao final do dia. Duplicávamos
a encomenda, aqui eu fabrico, e nunca chegavam ao final do dia. Chegávamos ali... Havia aqui uma falta muito grande daquele produto no mercado. O produto foi tão falado lá, ainda não havia assim muitas, não havia a história das redes, mas as pessoas boca a boca, porque só o edifício eram 2.000 e tal pessoas, só os funcionários, depois essas pessoas a falar umas com as outras, são milhares delas, né? E então nós duplicávamos o número de bolas para o dia seguinte e as bolas chegavam ali às 6 ou 7 da tarde, já não havia bolas. No outro dia, isto como é que pode ser? No outro dia, mais ainda, nada. Isso ajudou-nos bastante e projetou-nos um pouco o nosso negócio. Isto com cópias, bolas de Berlim e o Ateliê Doce 2012 e uma decisão também de 2011, que trabalhávamos todos os dias, 2012 parámos ao domingo. E foi melhor para a fábrica, foi melhor para a equipa, e até hoje mantemos-a fechados ao domingo. E para a equipa, privilegiámos também sempre esta parte muito da nossa equipa, as pessoas com quem a gente trabalha, estarmos todos a remar para um sítio só. Foram muitos anos de constância que levaram a empresas bem construídas e bem estruturadas, tanto a nível da pastelaria como da fruticultura. A fruticultura é assim, a fruticultura é uma atividade que eu prezo, uma atividade que eu dou bastante valor, mas não foi uma atividade que eu tenha feito crescer assim tanto, porque de alguma forma o tempo... não dá para tudo, está um bocadinho condicionado. Por isso, a atividade hoje, penso, continua a ter futuro, a nossa empresa agrícola continua a ter futuro, continua a investir, embora está a passar por uma crise como todos, né? Portanto, vivíamos peras e maçãs, e eu, em 30 anos que me conheço como produtor, foi o primeiro ano, esta época, de 25 para 26, foi a primeira época em que não tive 1 quilo de peras rochas. Nunca aconteceu. Mas derivado à doença que apareceu, ao fogo bacteriano. Portanto, estamos a viver ali uma crise, arrancámos 7 hectares o ano passado, portanto, os últimos hectares que tínhamos, e agora temos que, de alguma forma, replantá-los e decidir o que é que se vai replantar, em que variedades é que se vamos concentrar e correr alguns riscos, como a atividade agrícola e qualquer atividade empresarial tem sempre, inerentes. Eu não tomei a decisão ainda final de que variedade é que vamos plantar, mas não há que ter muito medo. Nós estamos numa excelente zona de maçãs bicolores vermelhas, portanto não há muitas zonas no mundo que sejam tão boas como a nossa. Temos é que fazer pela vida. Portanto, arriscar no mercado que já está garantido. É isso. Ok, acho que foi um bocadinho isso. Deixar-lhe já o meu obrigado enquanto pessoa e enquanto escola, por nos ter aberto as portas, por nos ter recebido e por ter despendido um bocadinho do seu tempo, que é relativamente escasso, não é? Claro, então, quando temos a empresa a andar e a vida é mesmo assim. E se não for assim, alguma coisa está mal. Certíssimo. Obrigado. Obrigado por terem assistido a este episódio e até breve.